Meus amigos, estou aqui para mais vídeos para vocês e eu vou abrir aí uma sessão, uma playlist só de vídeos de acabamentos, né? Então esses quadros aqui, todos eles estão precisando fazer acabamento, não estão prontos ainda, né? Então esses vídeos, essa playlist, né, que eu vou abrir vai ser exclusivamente para fazer mostrar para vocês os acabamentos, fazer aqueles refinos na pintura, sabe? Porque quando a gente faz uma live, a gente não faz tudo quase, porque não dá tempo, né? A gente faz ali o basicão, depois fica precisando fazer aqueles detalhes, né? Aqueles acabamento finíssimo. E eu vou fazer uma série vou criar uma playlist só desses acabamentos, para quem tiver aí querendo aprender a ver esses detalhes mais refinados, né? Então vamos lá. Vamos começar por essa árvore aqui. Deixa eu travar o foco aqui da câmera. Pronto. Oi, a corneta já está aqui. Minha gata já está aqui enchendo o saco. Ah, Zé campeã mundial em encheção de saco. Então nós vamos fazer aqui as luzes, né? Que tá vindo assim, ó. Essas luzes. Então eu vou fazer essas folhas aqui, ó, com mais detalhes. Não vou nem mostrar as cores, né? Porque é esse verde aqui mesmo. Um verde amarelinho com um pouco de verde para ficar clarinho, né? E deixa eu ver aqui, acho que eu vou colocar a paleta aqui, ó, do lado aqui, ó. Isso, vou colocar aqui do lado, em cima da tela mesmo. Pegar o amarelo, pra gente fazer um verdinho clarinho. Ó. A gente vai dar uma diluída um pouquinho, pode ser um óleo de linhaça. Eu não tenho um óleo de linhaça aqui agora, então eu vou fazer com querosene mesmo. Ó, a gente vem fazendo as folhas, não as mais clarinhas, essas daqui que já estão prontas mesmo, só que a gente vai fazer com mais perfeição agora. Vamos trabalhar as folhinhas mesmo. Então a gente tem que imaginar um galho grande, uns galinhos fininhos, outro mais fininho ainda, assim vai. Até que chega nos pontos que parecem as folhinhas. Ó, aí onde parece as folhinhas, né? Ó. Pincelzinho macio, cerda longa, pincel line. Aqui também, ó. Foi feito assim muito grosseiro, sabe? Porque a gente vai correndo. Agora sim, agora a gente vai fazer os detalhes. Fazer todas as folhinhas. Dá uma diluidinha assim, né? Pode colocar até um pouquinho de branco assim pra dar uma encorpada na tinta, porque a tinta fica muito molinha. E aí a gente vem fazendo as folhinhas, os detalhezinhos, ó. Aqui não é a folha mais luminosa ainda, que é a intermediária. Isso aqui para quem gosta de pintura realista, né? Agora nós estamos entrando nessa fase. A pintura
depois ela vai ficando mais realista. A gente vai fazer as folhinhas com mais delicadeza. Então essa parte aqui é uma parte demorada. Isso aqui é para quem quer saber até os últimos acabamentos mesmo. Não pode ser ainda tão claro aqui, porque aqui não é a parte que está pegando totalmente a luz. Então, ó, vocês têm que idealizar o galhão, que está aqui já aparece visível, depois vocês imaginam que tem mais um galho, desse galho sai um outro galinho, depois sai um outro galinho. E nesse último galinho é onde estão as folhinhas. Ó. Aí sim, a pintura começa a ficar refinada mesmo. Ó, pode ver que estavam uns folhonas muito loucos, agora ele já está fazendo ela ficar perfeitinha. Ó. Só que tem inúmeras formas de folha, não é só essa aqui não. Aqui nós estamos fazendo uma espécie de vegetação. Cada espécie tem um jeitinho de folha. Ó. Tá vendo como que vai ficando cada vez mais refinada a pintura? Ó. Essas mesclas que tá das folhas de baixo, a gente aproveita também. Porque ela serve de fundo, né? A gente vem trazendo por cima, daí as folhas mais acabamento, ó. E a gente tem que tomar cuidado para a árvore não ficar assim, redondinha. Fazer umas pontas sobrando, assim, ó, sobrepor alguns matinhos, para não ficar assim também tudo muito certinho, né? Muito ajeitadinho. Ó, lá atrás. Esse daqui é um trabalho demorado, elaborado. Então nós não temos a preocupação em terminar esse quadro aqui. Aqui é um vídeo exclusivamente para mostrar para vocês o refino da obra, o trabalho final mesmo. Aquele trabalho que numa live comum, normal, a gente não faz. Não faz, praticamente não faz, né? Porque não dá tempo de fazer. Onde vocês veem que está faltando assim, ó, que está borrado lá, vem fazendo os detalhes. Aqui, vamos aproveitar essa cor aqui e fazer todos os lugares que a gente vê que ela está precisando, né? Aqui mesmo, ó, tá tudo borrado, tá vendo? Ó? Não tem acabamento, mas né, vai ter agora, ó. Ó, pincelzinho fininho. Hã? Já apagou? Pode falar, ele não atrapalha não. Tá vendo, gente, que bonito que vai ficando? Aí aqui, ó, a gente vem fazendo, porque como vocês veem, tá tudo borradinho. Pode deixar borradinho também, fica uma pintura mais assim, impressionista um pouco, né? Mas aqui, como objetivo aqui é mostrar o final, o acabamento final. Aquele detalhe mesmo, assim, que tem gente que quer ver, né? Como é que faz o último acabamento.
Se a gente for fazer uma live já e fazer tudo, até isso aqui, essa live fica muito comprida. Nossa, não, 4 horas não dá tempo ainda. Aqui embaixo eu vou mudar um pouquinho de cor, então não vou mexer aqui. Como se fosse isso aqui é outra vegetação. Não é a vegetação da árvore. Ó. Na verdade, isso daqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu pegar um caderno aqui. Deixa eu ver se tem um lápis aqui. Isso aqui é assim, gente, ó. Deixa eu pegar. Vou explicar pra vocês. Só que o lápis tá sem ponta. Eita. Vamos ver se vai. Deu certo. Então é assim, tem o galho principal, que é grosso. Depois tem os galinhos mais finos um pouco. Depois tem o fininho. Fininho. Mais fininho ainda. Daí nesse fininho é onde que vai as folhinhas. Toda vez que tiver um fininho, vai a folhinha. Daí a árvore enche de folha porque é cheio de galinha fininha, né? Então, só para vocês entenderem. Entenderam? As folhas são nos galinhos mais fininhos. E conforme vai adentrando no interior da árvore, vai ficando mais escuro, né? Aqui eu estou fazendo uma cor intermediária, não é a cor mais escura. Porque a escurona mesmo eu vou fazer por baixo ali tudo. E depois tem a cor de luz, que vai ter também. Esses detalhezinhos. Então, aonde vocês veem que tá borradinho assim, ó, vamos ajeitar, vamos pôr as folhinhas. Ó, de vez em quando eu dou uma escurecidinha um pouquinho, porque aqui eu já estou adentrando lá dentro, né, praticamente da árvore. Então aqui eu já vou fazer umas folhinhas um pouquinho mais escurinho. Só que também não posso escurecer tanto a ponto de cobrir todo aquele escuro, né? Como fazer tanta folha assim. Porque ela tem o interior, aparece umas frestinhas, o interior da árvore aparece. Ó. Aqui, ó, tem algumas coisas aqui, ó, folhinha. Aqui também, ó, fazer as folhinhas descendo aqui. Tá vendo como que vai ficando cada vez mais bonito? Aqui nós vamos cobrir um pouco esse amarelão aqui, vamos fazer as folhinhas, ó. Todo lugar que você vê que tá meio chucrão ali, meio borradão, faz um refino com essas folhinhas por cima. Não precisa apagar nada, só fazer por cima mesmo, que vai ficando bom. Aí tem aqui também, ó. Ela vem pra cá. Depois tem as pontinhas ali que vai ser o mais clarinho de todos. Ó, pode fazer por cima mesmo, do outro lá. Agora eu vou pôr um pouquinho mais de amarelo, porque ele já está entrando no lugar ali que começa a pegar um pouco da luz do sol. Ó. Então daí já começa a aparecer um pouquinho de amarelo. Onde você vê que está grande demais a folha embaixo, cobre ela, porque nós queremos que fique perfeitinho.
assim. Agora vamos fazer aqui um escurão aqui, né? Para fazer esse escurão, a gente pega o verde puro aqui, ó, um pouquinho de preto. Ó. Molha um pouquinho no solvente. Só que o solvente, eu pode utilizar óleo de linhaça. Eu estou utilizando o próprio querosene. Para fazer esses acabamentos, eu gosto de usar o querosene, porque o querosene, quando seca, ele não fica com brilho. Ele não fica com aquele brilho que fica o óleo de linhaça. E o óleo de linhaça tem a tendência a amarelar. E o querosene não, depois que seca, ele fica a cor natural e fica normal, evapora totalmente, não fica ali na tela. Então muita gente que fala que não deve usar querosene, mas toda a vida eu fiz isso e eu gosto mais. Ó, vamos fazer aqui as folhinhas. Isso aqui é a parte do interior da árvore, o escurão, a sombra mesmo. Então nós vamos fazer lá, saindo lá, né, dando contraste lá com o céu, alguns dessas folhas escuras. Para isso é um verdão quase que preto, um verdão mesmo. Dando uma ajeitadinha em alguns lugarzinhos assim. Acho que já tá bom. Já que eu vou escurecer tudo, ó. Aqui. Que vai ficar melhor eu diferenciar, eu separar essa árvore com essa vegetação aqui. Então eu vou tirar essa luzinha aqui, ó, essa matinha aqui. Essa parte aqui eu vou tirar, vai ficar mais harmonioso. Aí eu vou reforçar o galho da árvore ali. Deixa eu ver aqui, eu vou pôr um vermelhinho aí. Pôr um vermelhinho. Cadê minha espátulazinha? Tá aqui. Vou pôr um vermelhinho aqui, ó. Pra mim poder dar uma tonalidade, né? Que agora não é verde que eu quero. É um verde meio cinzentado, assim. Sugerir os galhos, né? Pra gente poder ter uma noção que é uma árvore. Em algum lugar vaza assim, a gente enxerga os galhos, ó. Dilui um pouquinho a tinta, né? E aí, ó, a gente vem trazendo os galhos. Algum lugar a gente consegue enxergar, ó. Bem fininho, com a pontinha do pincel, ó. Pincel line. Ó, lá pelas frestinhas assim a gente faz, ó, descendo os galinhos. Pode ver que vai ficando bem bonito. E conforme vai ficando as pontas assim, vai ficando mais fininho ainda. Chega um ponto que você nem enxerga, ó. E aqui vamos engrossar mais, que está aqui embaixo, né? Quase que no tronco.
Aí eu vou... Deixa eu pôr aqui um pouco de branco, um pouco de amarelo, para a gente fazer uma luz no tronco. Só que essa luz não pode ser tão intensa assim, porque ela está debaixo da árvore, né? É uma luz não do sol diretamente, é uma luz ambiente, né? Que fica mais intensa nesse lado aqui. Então a gente tem que fazer com cuidado, não podemos exagerar. Uns toquinhos, né? Porque o galho é tudo rústico, né? E assim, ó, a gente vem fazendo acabamentos. Agora vamos fazer as folhas das luzes. Aí eu vou limpar esse pincel aqui, porque eu preciso da tinta bem pura, bem limpinha. E eu preciso também achar o pano meu, porque senão não dá. Como é que eu vou limpar meu pincel sem o paninho? Ué, cadê o paninho? Cheio. Cheio o paninho. Então, pincel limpo, amarelo, um pouco de branco, né? E ainda um pouquinho desse verde aqui, para não ficar muito puro também, né? A tinta não fica ruim também, exagerar de pureza. O amarelo, um amarelinho clarinho. Aí esse amarelinho sim, a gente vai fazer os detalhes as luzes mais intensas, ó. Algum lugar que pega só as pontinhas. Ó. Todos os quadros meu que precisa fazer esse acabamento. Alguns eu vou deixar público, né, o vídeo do acabamento, mas a maioria deles eu vou deixar privado para membro, né? Meus membros ter acesso a vídeos exclusivos. Nas pontinhas de algumas folhinhas pega a luz. Ó. E aqui por dentro também, ó, em algum ponto aqui, ó, o sol penetrou e pegou em algumas folhas. Então nós temos que saber que temos que idealizar uma árvore real, né? Onde tem partes que tem buraco, que tem fendas. Aqui, ó, precisando acabamento, ó. De vez em quando dá uma diluidinha com querosene. Lembrando, gente, que é óleo de linhaça que todo mundo usa. Eu uso querosene, eu vou explicar novamente por quê. Não é que eu uso só querosene, eu uso óleo de linhaça também. Mas eu gosto até de usar mais o querosene para diluir, para assar, porque o querosene evapora e seca, acaba. A tinta fica normal, não fica amarelada com o tempo. E o óleo não, o óleo ele não evapora, ele seca ali com o óleo, ele fica amarelado com o tempo. Com o tempo você vê que a pintura está amarelada por causa do óleo. A não ser que você queira isso, né? Queira uma pintura amarelada. Daí é outra história, né? Porque às vezes até eu mesmo, às vezes eu quero uma pintura assim que fique amarelada mesmo. Então, se esse for o propósito, então pode usar óleo. Olha, gente, as folhas que recebem a luz. Deixa eu puxar um pouquinho para cá isso. Onde você vê que está grosseiro demais lá embaixo, você faz outras folhinhas por cima. Porque a pintura, se for para fazer na live do jeito que estou fazendo aqui, nossa, a live vai muito longe. Então a gente faz ali
o básico, né? Assim, depois a gente vem fazendo acabamento. Mas só que também eu acho que, poxa, na hora de fazer acabamento vocês não vê? Não, eu quero que vocês vejam. Então, por esse motivo que eu estou fazendo esses vídeos aqui. Para vocês verem também a parte final mesmo. O de, aquele detalhe mesmo, assim, que é onde cabe o quadro mesmo. De verdade. Para quem quer uma pintura mais minuciosa, né? Porque tem gente que gosta de pintura assim, meia com um toque meio surreal, né? Eu gosto também. Só que mesmo que eu faça esse refinamento, eu não gosto de deixar fotográfico. Eu gosto de parecer pincelada. Eu sempre estou falando isso nas minhas lives. Eu não gosto de pintura fotográfica. Acho bonito tudo, mas eu não acho tão interessante, porque se for para meter eu penso assim, se for para meter uma pintura onde as pessoas não sabem se é pintura ou é foto, então daí eu olho uma foto uma vez. Então eu pego, tiro uma foto. Mas não é assim uma regra rígida, não. Por exemplo, às vezes eu quero uma coisa que parece uma foto, mas aquilo não tem, não tem imagem, né? Às vezes uma lembrança do passado, às vezes uma lembrança da infância da gente, de um lugar, né? Você quer representar aquilo com tanta perfeição, aí sim. Então, quando eu falo que eu não gosto de foto, também não significa que nunca, em hipótese alguma, eu vou querer isso, né? Por exemplo, se eu for pintar uma cena que eu lembro da minha infância, aí sim eu vou querer fazer com foto, porque aí não tem como tirar foto, né? Se a gente for lá, tirar foto, chega lá, já é tudo diferente, não é mais aquilo que a gente via, né? Passado. Então, por esse motivo, com uma situação dessa, né? Aí sim, eu acho válido uma pintura fotográfica. Ó, gente, agora aqui, então é assim, como é aquela história? Toda regra tem exceções. Toda regra tem as suas exceções. Então tem. Inclusive eu tenho vontade de pintar umas coisas assim que eu lembro da minha infância. Só que eu não tenho. Eu fui já tirar foto lá, mas chega lá, não tem nada, não é nada daquilo mais. Mudou tudo, não tem mais as paisagens, as árvores que a gente brincava debaixo quando era criança, não tem mais. Então aí a gente fica querendo reproduzir aquele jeito que era. Daí sim, se eu for fazer isso, aí eu vou tentar fazer com o mais fotográfico possível. Então fique bem claro, gente, que não significa que eu nunca vou desaprovar uma obra perfeita, sincera, fotográfica. Ó, aqui os madeira, agora eu vou realçando essas luzes e fazendo aqueles veiozinhos, aqueles fendazinhas do tronco. Ó, agora sim a gente vai fazendo os acabamentos mesmo, né? Aqui. Para isso eu misturei um amarelinho Nápoles com um pouquinho de cinza para deixar assim simular a cor da madeira, né? Ó, agora aqui a gente vem fazendo mesmo aquelas fissuras, né? Aquelas fendas que tem no tronco, para dizer que esse tronco aqui já é antigo, né? Já está gasto pelo tempo, já, né? Tá vendo? Aí vai ficando bem explícito o negócio. E isso desce aqui para baixo, ó. Depois eu vou vir fazendo essas pessoas, né? Os acabamentos deles também. Tudo aqui tem um acabamento. Aqui eu vou misturar um pouquinho de azul nessa cor aqui, ó. E vou dar uma nuance aqui atrás do tronco, ó. Aqui, ó. Eu vou passar o dedo para me dar uma espalhada meio rústica, né? Para ficar que nem o tronco mesmo, ó.
E agora, gente, antes de fazer esses detalhes aqui da frente, aqui eu deveria fazer o detalhe da montanha. Então eu vou fazer que ainda dá tempo. Porque essa montanha, ela tá praticamente só um vulto, né? Então eu vou fazer alguma, misturar aqui uma corzinha de pele bem leve, misturar um pouquinho desse azul aqui, ó. E vamos sugerir aqui um volume dessa montanha, ó. Eu vou passar o dedo, porque o dedo às vezes a gente quer às vezes um envolvimento meio rústico, não quer um envolvimento tão forte. Tão forte não, tão detalhado, né? A gente quer que fique meio assim, meio rústico mesmo. Aqui ó, eu vou fazer uma corzinha mais escurinha agora. Um pouquinho só, né? Mais escuro. E vou trabalhar um pouco aqui, ó, as partes de cá. Vamos fazer aqui um bico aqui para essa montanha não ficar tão ajeitadinha, né? E fazer uns detalhes aqui na montanha vindo para cá. Para ela ter volume, né? Tá chapada, né? Não queremos mais montanha chapada, né? Queremos fazer uns volumezinhos nela. Só que é tudo muito discreto, porque tá lá longe, né? Tá lá bem camuflado. Vou passar o dedo, que agora eu quero que faça um. Quero que envolva um pouquinho, né? Ó. Não é montanha de neve que a gente tá fazendo, é montanha brasileira mesmo. Ó. Só pra gente sugerir um volume nessa montanha. E agora, essas vegetações aqui, ó, eu vou fazer ela um pouquinho mais azulada. Aqui tá muito escuro, muito verde. Então nós vamos pegar esse verde aqui, ó, e vamos misturar com esse azul aqui. E vamos fazer aqui uma cor meia azulada, ainda mais azul, quero. Tava muito, ó. Eu vou diluir um pouquinho tinta, né? E vou fazer silhueta. Agora ficou muito claro. Então vamos escurecer um pouquinho mais. Aí, isso aqui. E agora, como a gente está fazendo acabamento, a gente vai simular a silhueta das árvores, ó. Nessa distância aqui, não precisa se preocupar em fazer. Vou fazer um pouquinho mais azul. Vou fazer um pouquinho mais azul. Acho que é aqui. Não precisa se preocupar em fazer folhinha, porque não parece folhinha nessa distância. Parece só a silhueta dela, né? Ó. Então essas árvores que estão aqui, ó, vai ser nessa tonalidade aqui. Para a gente dar uma profundidade. Até aqui uma altura aqui, eu acho que a gente vai fazer isso. Acho que até aqui, ó. Até aqui. Tá vendo, gente, como que tem muita coisa para fazer ainda depois que a gente acha que já terminou um quadro. Aí. Agora a gente pega esse escuro aqui, ó. E novamente reforça aqui os matos que estão mais aproximados, né? Vocês viram como que agora deu uma profundidade?
Mesmo esse daqui, ó, agora temos que fazer uma luz para ele. Ó, um pouquinho amarelo aqui, ó, mesmo lado. E vamos fazer aqui um volume, né? Porque a luz está vindo de lá, né? Não precisa fazer folhinha, porque olha a distância que está. Você não enxerga a folhinha, você enxerga só aquele volume de folha. Só que tem que acompanhar. Ó. Cada galho forma um aglomerado, né, de folhas. Então a gente tem que contornar esse aglomerado, que a gente idealiza, né, para sugerir assim, o volume das árvores. Aqui eu vou dar uma clareada um pouquinho mais, ó, para dizer que está atrás dessa daqui na frente, né? Pode ver que aí sim a gente já começa a formar árvores. E essa da frente aqui, ó, eu vou fazer também a luz, só que aí essa daqui eu vou trabalhar com essa aqui mesmo. Porque aqui, ó, tá meio mais perto, então a gente enxerga mais verde, as cores naturais. E ainda assim, ó, não tá na distância de enxergar sombra. Sombra não, enxergar detalhes de folha, né? Então a gente tem que sugerir só o volume das folhagens. Não precisa fazer folhinha por folhinha, que nem nós fizemos aqui. Aqui está perto, próximo, né? Então precisa fazer. Agora eu vou fazer essa árvore que fica um pouquinho mais clara do que essa daqui. E eu vou dar um pouquinho de tonalidade azul nela. Ó. Lembrando, gente, que esse vídeo é um vídeo que vai fazer parte de uma playlist que eu vou criar, que é de como é que fala? De acabamentos, né? De detalhes, pintura mais realista. Mas não é realista, mas bem refinada, né? Acabamento mais refinado mesmo. Então eu vou pegar as pinturas que tem aqui, algumas que não tem acabamento desse tipo, e vou fazer a playlist. Vou fazer os acabamentos e postar para vocês, né? Que gostam de ver os detalhes finais mesmo. Então esse daqui, sabe aquela história que fala pulo do gato, né? O pulo do gato ele não ensina, o cara ensina isso, mas o pulo... Como não? Aqui é o pulo do gato. Ó. Isso que eu estou ensinando aqui é o pulo do gato. É aquilo que eu não dá para fazer numa live, né? Não dá tempo. Volume das folhas. Agora eu vou fazer o que está cabendo nessa cena aqui. Eu vou tirar essa prancheta aqui, porque eu vou trabalhar. Deixa eu ver. Agora, não. Acho que agora não vai ter mais a prancheta. Senão vocês não vão conseguir. Vou pôr ela do lado aqui. Mas é aquilo que vai ser a mesma mistura que nós fizemos aqui tudo. Aqui, ó, a gente vai fazer os detalhes dessa árvore mais próxima. Ó. Queria que vocês vissem, gente, essa mistura. Vamos ver se eu consigo. Amarelo, branco, azul, um pouquinho mais ainda de azul, um pouquinho mais de amarelo também, né? Para dar uma tonalidade que é aquela lá. Deixa eu ver. Só que acho que nós vamos deixar um pouquinho mais verdeado, porque aqui não tem muito esse tom de azul. Porque ela não está tão longe, né? Isso aqui está perto, então a gente enxerga cores reais. Então vamos fazer aqui a iluminação aqui dessa árvore, né? Ó, a gente faz a luz e vai deixando rarefeito assim, né?
E aí depois você começa de novo, ó. Que daí dá o volume. Ó. Se bem que essa árvore aqui eu acho que vai ficar mais bonita se deixar ela mais clara. Quase que no geral. Isso mesmo que eu vou fazer. Como se ela fosse mesmo uma espécie mais clara. Mas mesmo assim, ó, a gente não pode clarear muito pelo lado de cá. E aqui também, ó. Um negocinho ali. Tá vendo, gente? Agora sim já começa a enxergar as folhinhas. Pode ver que agora eu já estou trabalhando folhinhas das árvores. Ó, a gente vem fazendo aqui um. A gente idealiza, né, o formato da árvore e vem trabalhando. Fazendo as luzes, né? De vez em quando a gente sobrepõe assim novamente a luz, né? E agora vamos fazer essa de cima, né? Para isso eu vou utilizar um pouquinho mais de amarelo, né? Como se fosse uma árvore mais amarelada. A gente vai diluir um pouquinho, né? Para a tinta ficar um pouquinho feita. E vamos trabalhar aqui os detalhes dela, ó. Pode ver que tá tudo meio redondinho. Mas agora a gente vai fazer os acabamentozinhos, tirar essa sensação de redondinho, fazer ela ficar mais natural. Esse é o nosso o acabamento, né? Nosso acabamento aqui para essas árvores. Mesmo que seja pontinho por pontinho, folhinha por folhinha, no instantinho a gente resolve. Aqui, ó. Eu vou ter que tirar a sensação do redondinho. Então, eu vou cutucar aqui. Pra gente espalhar esse redondinho, deixar com cara de folha mesmo. Aqui. Agora eu vou fazer uma cor intermediária entre essa e essa.
vou diluir, né? Pra gente conseguir. E aí eu vou trabalhando aqui na parte mais escura da árvore, ó. Outra coisa importante que você precisa saber, gente, que esses acabamentozinhos que eu tô fazendo aqui, a gente consegue fazer melhor quando tá seco a tela. Por isso que a gente gosta de esperar secar para depois fazer acabamento, porque daí fica bonito o acabamento. Aí o acabamento mesmo aparece mesmo. Então, lembrando aí mais uma vez, né, eu vou fazer uma sessão, vou criar uma playlist dedicada a somente esses acabamentos. Então vocês vão clicar aí no YouTube, né, vai estar lá vídeos, playlist. Daí vocês olham lá, playlist de acabamento. Vai ter alguns vídeos que não vai estar público, né, porque tem pessoas que assinam o canal, né, então eles têm direito a ter vídeos exclusivos. Mas muitos vídeos vão ficar assim público. Agora aqui, ó, vamos pegar o escurão aqui, ó, e vamos fazer os acabamentozinhos aqui na parte da sombra, ó. Tirar as bordas arredondadas, vamos fazer ela ficar bem natural agora. A árvore mesmo, ó. Tá vendo? Agora sim estão fazendo árvore, né? E aí vamos aproveitar, pegar um cinzinho aqui, deixa eu ver onde que tem aqui, esse cinza aqui, ó. Fazer um... E vamos sugerir aqui um tronco. Um pouquinho mais clarinho. Ó, só em alguns lugares que vai aparecer esse tronco. Vou reforçar um pouquinho. Ó, só mesmo em alguns lugares. E ó, quanto mais na ponta, nas bordas das árvores, mais fininho é. Ó, vou fazer bastante galinho para ficar bem bonito. Tá vendo? Como que fica bonito aí? Isso aí. Agora vamos fazer esse daqui. Esse daqui até que tá bom já. Eu usei um pincel aí que já deu um bom efeito já. Então esse daqui praticamente eu vou fazer só a luz. Ó. Pinceladinha. Pra gente sugerir, né, que aqui é uma árvore diferenciada, não é a mesma árvore dali. Então a gente vai fazer aqui uns risquinhos, né? E dessa forma a gente vai conseguindo aqui um bom resultado. Deixa eu pôr um pouquinho mais pra cá a tela para vocês poderem ver essa daqui.
E aqui dentro, um pouquinho mais escurinho, só que como a árvore está pendendo para amarelo, então a gente vai colocar um preto, uma corzinha mais sujinha um pouquinho, meio amarelada mesmo, para a gente fazer a parte de dentro aqui, ó. Que aqui é o lado da sombra, né? Não está pegando muita. É isso, né? E agora vamos reforçar essas orquídeas aqui. Orquídea não, essas hortênsia. Então, nós vamos fazer aqui umas tonalidade mais viva um pouquinho, né? Ó. Primeiro a gente faz uma mais escurinha, né? Opa, bati aqui o negócio. Ó, vamos fazer. Nessa distância aqui não enxerga mesmo detalhes. Então nós vamos fazer assim só umas bolinhas, só que agora mais definida, né? Estava muito apagada. Agora nós vamos definir mesmo, ó. Aí conforme vai ficando longe, vai ficar pequenininho. E aqui ó, a gente vai aproveitar essa sombra que tem aqui e já vamos fazendo só a luz aqui, já vai ficando bom, ó. Destacando mais as que estão do lado da luz, né? E da mesma forma, acho que nós vamos fazer ainda mais oh, mas toda hora eu faço isso. Destacando mais ainda uma luz em algum lugar, algum ponto aí, ó. Para destacar no lado da luz lá, né? Ainda uma luz mais intensa, ó. Só nessas umas que estão aqui direcionadas para a luz. Agora da mesma forma nós vamos fazer com azul. Nós vamos pegar aqui um azul. Deixa eu ver qual que é azul. Qual que tá? Esse daqui. Vamos dar uma clareada dele que está muito forte. Diluir um pouquinho para a gente poder trabalhar melhor. E vamos fazer as bolinhas de azul. Meio por baixo, assim, ó. Porque depois eu vou fazer a luz em cima. Ó. Então tem umas orquídeas. Tem umas hortênsias azul. Agora, que a gente fez ali, agora vamos fazer a luz. Pegar um pouquinho de branco. Ó. Fazer um azul claro. Diluir um pouquinho só, para a tinta ficar mais fácil de a gente manipular. E vamos sobrepor as bolinhas das hortênsias para a gente fazer o volume. Conforme vai aproximando, a gente já começa a ver detalhes, gente. Agora eu vou fazer uma cor intermediária.
que não é aquele escurão e nem o clarinho demais, pra gente colocar o meio termo, né? Aqui, ó. Que aqui nessa distância a gente já começa a enxergar os detalhes. Vai lá na frente ainda não. Ó. Essas são as hortênsias. Fazer mais umas bolinhas lá, ó, azulzinho. Agora vamos fazer aqui as... Sugerir algumas folhas, né? Vou deixar um pouquinho azulado. E vamos sugerir algumas folhas aqui, ó. E da mesma forma, né, vamos fazer a luz dessas folhas. Só vamos puxar um pouquinho para azul, só um pouquinho, para não ficar um amarelo muito amarelado. E vamos fazer alguns detalhes de luz lá. No lado que pegou o sol. Minha gatinha coçando aqui, tocando viola. As pontinhas. Os risquinhos para não ficar muito ajeitadinho as folhas, né? Porque tem folha que fica de lado, tem uns que fica de frente. Ó, tem hora que são risquinhos, porque a folhinha estão de lado. Se não fizer esses detalhes, não fica chapada a pintura. A gente tem que ver perspectiva na pintura. Agora, nessa etapa aqui, né, a gente já pode vir trazendo aqui o chão aqui. Agora o chão, a gente vai usar o amarelo. Vamos já usar essa cor que está aqui, ó, com um pouco desse magenta. Fazer uma cor de pele bem clarinha. Diluir um pouquinho, para a gente conseguir fazer o detalhe. Cor de pele bem clarinha. E com essa cor de pele bem clarinha agora a gente vem dando uns toquinhos, porque é um chão rústico, né? Não é asfalto, não é nada. Então nessa parte escura aqui, ó, a gente vai dando uns toquinhos, fazer o volume, né? Fazer umas pedrinhas e tal, assim, ó. Onde a gente vê que tem uma sombra, porque provavelmente tem uma pedra, então a gente vai fazer uma luz em cima da pedra. Ó. Deixa eu ver um pouquinho mais para baixo aqui. Câmera para vocês poderem ver chão. Vamos arrumar. Vamos posicionar melhor. Aí. Para vocês verem o que eu estou fazendo aqui. Ó, cheio de ondulazinho, ondinha, relevinho, pedrinha. Senão não é chão.
os toquinhos, né? Luz. Pra gente simular bem o relevo do chão. Aqui ainda tem mais hortênsia que nem eu vou fazer. Agora vamos fazer uma cor mais escurinha aqui. Vou trazer aqui com esse amarelo aqui nesse. Eu vou pôr um pouquinho de preto aqui, ó. Acho que exagerei, né? Preto é muito perigoso, gente. A gente usa ele, mas ele é facinho da gente passar do ponto. Aqui, ó, conseguimos. Uma cor ocre. Que nós vamos misturar com essa cor mesmo aqui de pele. Fazer uma cor intermediária. Essa cor aqui que vai ser os detalhes aqui, ó, no chão. Lembrando, gente, que esse aqui é um vídeo mostrando os acabamentos finais das obras, né? Aquele pulo do gato que a turma fala que os pintores não ensinam, aqui não tem esse negócio não, aqui não ensina tudo, inclusive o pulo do gato. Só que são vídeos diferenciados, né? Não é aqueles vídeos que é para vocês ver pintura numa aula só, não. Aqui não é tempo, não, para terminar um vídeo. Aqui o objetivo é mostrar o acabamento. Simular bem certinho esse chão, né? E aqui é um barranco, né? Vamos fazer esse barranco ficar mais real. Vamos fazer um bico aqui, ó. Colocar uma cor mais diferenciada aqui no lado. Uns toques mais escuros ainda, né? Vocês veem como que daí demora bastante para fazer os acabamentos. As pedrinhas, todas elas, algumas pedrinhas, nem todas elas fazem sombra. Então a gente vai fazer os toquinhos que significa que são as sombras das pedrinhas. Aqui, ó, vamos fazer uma luz. Aí a gente não deixou tão assim, ajeitado, né? Vamos tirar essa pontinha aqui. Tá vendo, gente? Que agora tá ficando filé a pintura. Agora eu vou fazer uns fiapinhos aqui bem clarinho. E vou levar aqui na acho que aqui mesmo. Acho que eu vou fazer. Eu acho que eu vou parar o vídeo, depois eu faço uma sequência, né? Eu vou parar o vídeo agora. Vou deixar dividido, né, as playlists do vídeo. Então esse vídeo aqui vai ficar público. Mas eu vou fazer a continuação desse acabamento aqui, ó. Daí eu vou privar para os membros, né? Então quem for membro vai ter acesso a todo o acabamento na tela. Vou colocar a tela agora aqui
no tamanho normal para vocês verem como que já ficou. Vou levantar ela, levantar um pouquinho. Deixa eu levantar aqui, que de sentado ele não consegue fazer as coisas direito. Tô parecendo meu pezão embaixo, que eu tô tirando. Isso. Ah, tá bom, né, gente? É só isso aí, ó. Pra vocês verem como que deu um... Eu vou vir novamente fazendo os acabamentos desse pessoal aqui, né? Dessa senhora, dos fiapinhos da coisa, as nuvens, tudo aqui tem muito mais acabamento, gente. Deixa eu fazer assim, porque... Ó, as árvores, detalhe que nós fizemos, chão, vou fazer os capinhos bem feitinhos, esse rosto aqui, fazer tudo perfeito. Vou fazer uma lapidação completa nesse quadro aqui, porque esse quadro aqui já tem comprador. Então ele faz parte de uma série de quadros aí, né, que é de música. Então eu vou fazer os detalhes de todos esses quadros e vocês vão ver. Vou deixar para vocês verem. Aqui, esse capinha, essa roupa, nós fizemos só assim, ó, só aqui, ó, só isso daqui. Então, gente, esse vídeo aqui fica público, mas a continuação dele vai ficar privado para membro VIP. Para membro, talvez eu deixe para membro, para todos os membros, né? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Eu vou vir com outra tela fazendo mais acabamentos também. Vai ter muitos vídeos de acabamento agora. Uma playlist dedicada só a acabamentos finais. Até logo.